não perceberam que, na verdade, eu gostava de competir, gostava de jogos, sempre gostei de atividades físicas e isso não me impedia de ser alguém que também gostava de ler, de estudar e de brincar de coisas calmas. Olá, bem-vindos ao Tenho Altas Habilidades. Eu sou uma pessoa superdotada, compartilhando histórias de superdotados. Essa história de hoje, ela pode ter sido minha, pessoal. Ela pode ter sido sua, você que está ouvindo agora. Será que foi você que me mandou essa história? Ou, de qualquer forma, ela é de todos nós. E por acaso tem algo que você nunca teve na infância e que hoje gostaria de ter tido? Bem, eu, por exemplo, acredita que eu nunca tive brinquedos de montar? Eu sempre ganhei muitas bonecas, de todos os tipos, formatos e tamanhos, mas os brinquedos de montar ficavam para o meu irmão. Bem, sendo justa com os meus pais, eu sempre dizia mesmo que gostava das bonecas. E até gostava, viu? Mas o meu jeito de brincar com elas era muito diferente do que as outras meninas faziam. Eu não gostava de brincar de casinha, não, ou de mamãe e filhinha. Sabe o que eu gostava mesmo? Eu gostava de enfileirar todas elas na frente do meu quadro de giz e dar aula. Sim, eu já era professora naquela época. A cada Natal, as minhas alunas só aumentavam. E eu cheguei a ter um único aluninho, o Ken, coitado. Ele no meio daquele monte de bonecas. Mas aí eu fico pensando, será que eu realmente gostava de bonecas? Ou será que eu me acostumei com a ideia de que, sendo menina, era isso que esperavam de mim? Hoje eu, como mãe e professora, vejo o quanto nós influenciamos os gostos das crianças. E isso pode ser usado para o bem ou para o mal, né? Talvez eu tenha simplesmente me adaptado a esses brinquedos. Enquanto isso, o meu irmão tinha acesso a brinquedos de montar, e ainda que mais simples, ele sempre era visto como o construtor. Aquele que montava, que desmontava, as coisas do quintal, as coisas da sala, as coisas do quarto. Às vezes até levava bronca por causa disso, mas na maior parte do tempo era celebrado o quanto meu irmão gostava de construir e reconstruir e desconstruir e voltar a construir, e tinha todo jeito pra isso. Eu não, né? Eu, a menininha obediente, só tinha um jeito pra cuidar de boneca. E por que será que eu nunca me juntei a ele? Eu já pensei isso esses dias. Talvez porque, de certa forma, eu acreditava que não era o meu papel. Enquanto ele, o menino aventureiro, eu era a menina obediente. Aquela que ficava dentro de casa, tranquila, sempre disposta a ouvir, a seguir regras, a cuidar. E assim fomos encaixados nesses papéis por muito, 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 muito tempo. Uma situação me marcou muito e eu acredito ter muito a ver com isso, sabe? Numa festa de Natal em família, organizamos uns jogos entre as crianças. E para minha surpresa, eu fui avançando nas fases até chegar à final. Eram jogos corporais, sabe? Umas brincadeiras assim de estourar balão, de correr, de sobrepor obstáculos. E eu cheguei até a final. Eu fiquei em segundo lugar, eu quase ganhei, eu lembro disso. E na hora, sabe o que eu ouvi meu pai dizer pra minha mãe? Ele falou alguma coisa assim: realmente, ela não é feita pra essas coisas de competição, né? Só porque eu fiquei em segundo lugar. Acredita nisso? Aquilo me deu uma raiva. Eu tinha chegado até a final e eu quase ganhei. Quase, quase. E, mesmo assim, por conta da imagem que tinham de mim, não perceberam que, na verdade, eu gostava de competir, gostava de jogos, sempre gostei de atividades físicas e isso não me impedia de ser alguém que também gostava de ler, de estudar e de brincar de coisas calmas. Uma coisa não exclui a outra. O que eu quero dizer aqui, para quem está me ouvindo, é o quanto as expectativas que nós criamos sobre as crianças podem ser verdadeiras gaiolas. Quando nós rotulamos uma criança de isso ou aquilo, acabamos limitando suas possibilidades. E dentro da educação tem até um termo para isso, que é a profecia autorrealizadora. Mas um dia, outro episódio eu falo sobre isso. Elas podem tentar se adaptar a esse rótulo e normalmente se adaptam, mas no fundo, toda criança é muito mais do que nós imaginamos. Crianças, elas são múltiplas, são complexas e são únicas e merecem ser vistas como múltiplas, complexas e únicas. Essa história pode ter sido minha e agora é de todos nós. Eu quero ouvir as suas histórias também. Partilhe elas com a gente e quem sabe você não estará no nosso próximo episódio. Para encontrar como compartilhar é só buscar nas redes sociais Tenho Altas Habilidades ou na nossa página de internet onde você pode enviar suas histórias. E não se esqueça de conhecer também na nossa página de internet a super comunidade de altas habilidades. Esperamos você por lá. Um grande beijo e até a próxima.